Bom, continuando aqui, tutorial eu vou falar como criar um banco de dados, tabelas, colunas e, e algumas funcionalidades do DBFlow. Bom, a primeira coisa que eu fiz, não sei se vocês podem notar, não tem nem um x aqui mais em cima desse app aqui, eu criei uma main activity. Eu fui aqui em app, source, java, e tem um pacote, que eu cliquei com o botão direito, new, activity blank activity. Dei um nome para ela e selecionei essa opção aqui, Launcher Activity. Com isso aqui, a aplicação Android, assim que você mandar rodar a aplicação, essa atividade será chamada. Então aqui, nós temos a main activity aqui. O primeiro passo para fazer o DBFlow funcionar é chamar o Flow Manager e chamar esse método aqui chamado init. Então ele pede um contexto, o contexto que eu estou passando é a própria atividade. Bom, esse Flow Manager ele é responsável por procurar, né, pelas anotações que nós usamos nas nossas classes e mapear as anotações no banco de dados. Então a primeira coisa que nós temos que fazer, além disso aqui, é criar o banco de dados. Mas antes disso, se você não criou a main activity da mesma forma que eu, talvez você tenha que vir no Android Manifest e colocar a sua activity aqui dentro de application, tudo bem? No tutorial do DBFlow, eles pedem para dentro de application colocar um Android, dois pontos, name igual ao nome da sua aplicação. Eu não vou fazer isso, não tem necessidade agora. Então, vamos criar o nosso banco de dados. Dentro aqui, do mesmo lugar que eu criei a minha activity, eu criei dois pacotes, database e module. Então, eu vou criar uma classe aqui chamada biblioteca database. Nós vamos criar uma banco de dados biblioteca. Para criar um banco de dados, nós precisamos de dois parâmetros, um nome e de uma versão do banco de dados. Porque toda vez que você atualizar a versão, o banco de dados ele tem que ter diretivas para poder atualizar isso aí internamente. São as coisas que nós vamos ver mais para frente. Então, bom, e o banco de dados também, a gente precisa referenciar o banco de dados quando a gente for trabalhar com tabelas, trabalhar com queries, né, ou qualquer coisa do gênero. Então, eu vou criar aqui vou criar dois parâmetros, um chamado name, e vou dar o mesmo nome da classe, né, para o nosso banco de dados, e um outro do tipo inteiro, que é a versão da aplicação. Vou colocar aqui versão. Para o DBFlow entender que essa classe é um banco de dados, de fato, a gente precisa colocar a anotação chamada database. E ela pede pelo menos dois parâmetros, um nome e uma versão. Então estou reusando o que está nessa classe aqui, tudo bem? Como ela é pública, né, não vai interferir. Então, com essa anotação, o Flow Manager, né, do DBFlow, ele vai capturar isso aqui e falar, olha, eu tenho que criar, se esse banco não existe, eu crio um banco chamado Biblioteca Database e a versão dele é 1. Então, essa anotação serve para isso. Então, todo banco de dados nós temos o quê? Tabelas, nós temos relações e dados, etc., triggers e etc. Então, na biblioteca, eu vou criar aqui dentro de module, eu vou criar duas coisas. Eu vou criar uma pessoa, ou um usuário, tanto faz, e vou colocar livros, né? Então, toda biblioteca tem pessoa, tem livro, tem mais outras coisas também, só que, por enquanto, eu vou mexer só com isso. Então, não vou falar nada de relação agora, de 1 para 1, de 1 para N, de N para N, nem nada assim, não. Vamos falar sobre a tabela. Então, eu quero transformar tanto pessoa quanto livro em tabelas. Como eu faço isso usando o DBFlow, eu coloco essa anotação aqui. E aí eu falo para ela, olha,
essa tabela ela está vinculada a esse banco de dados. Deixa eu adicionar isso aqui. Importei a biblioteca. Tá. Vou colocar a mesma coisa aqui para a pessoa. Bom, vamos voltar aqui no exemplo do nossa tabela. O DBFlow ele funciona para toda vez que nós criamos uma tabela, ela a classe que deve ser uma tabela, ela deve estender, deve implementar na realidade uma interface que é chamada module. E essa interface ela tem as operações básicas, né? O CRUD básico: criar, ler, atualizar e deletar. Existe uma classe abstrata dentro de pessoa, e ela já feita pelo DBFlow. Ela chama base module. Opa. Apertar a classe aqui. Pronto. Então, com essa classe, com a classe pessoa estendendo base module, o Flow Manager, né, que a gente colocou lá no MainActivity, ele vai falar assim: olha, isso aqui é uma tabela mesmo, né, eu tenho que ter essas operações, eu tenho que ter o CRUD para essa tabela aqui. É a tabela pessoa que está dentro do database, biblioteca database. Tá? Simples. Uma outra coisa que o DBFlow pede para cada tabela é que ela tenha colunas, né? Colunas e tem uma primary key. O DBFlow ele força a gente a usar a primary key, ter pelo menos uma primary key. Então eu vou criar aqui um ID, vou criar um string aqui que é o nome da pessoa. Então para essa aqui eu vou falar, ó, esse ID tem que ser uma coluna e ele vai ser a primary key da minha tabela. E como eu não tenho nenhum outro tipo de identificador, então eu vou falar que toda vez que eu criar uma pessoa, eu auto-incremento esse valor aqui do ID. E o meu nome, né, também vai ser uma coluna do tipo string. Uma coisa que deve ser notada é que o jeito que isso aqui será mapeado no banco de dados é, dentro dessa tabela, eu tenho uma coluna chamada nome. Então, nome vai refletir no banco de dados físico, vamos dizer assim. Tá? Então, o nome que vocês colocarem aqui deve ser esperado, obviamente, dentro do banco de dados gerado pelo DBFlow. Eu vou criar aqui um encapsulamento desses campos, rapidinho. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou até copiar isso aqui. Vai ficar redundante, mas na realidade não vai ficar nenhuma diferença, mas só para mostrar mesmo. E aqui eu tenho que falar que ela estende base module. Vamos importar essa classe. Então, isso aqui já foi suficiente para definir, né, do nosso banco de dados aqui, que nós temos uma tabela chamada pessoa, uma tabela chamada livro, e nós temos um banco de dados chamado biblioteca database versão 1. Eu vou rodar o projeto, não vai aparecer nada de diferente, porque a gente não colocou nada na aplicação. Mas só para ver se tem algum problema, algum erro, alguma coisa do tipo. Bom, como vocês puderam ver aqui, eu não vou abrir o meu emulador agora, mas deixa eu cancelar. Foi compilado com sucesso, como vocês podem ver aqui no cantinho inferior, no canto inferior esquerdo.